Bom dia, Igreja do Nosso Senhor Jesus, aos pais. Um feliz Dia dos Pais, apesar de todos os dias ser Dia dos Pais. Os irmãos sabem meu pensamento sobre comemorações, festas e etc, né? A ideia é que, para mim, todos os dias é Dia dos Pais, os pais têm que ser honrados, não é? E é o mandamento da Palavra de Deus, e a quem honra, honra. Graças a Deus que enquanto tive pai, até os 16 anos de idade, eu curti realmente e ainda hoje o honro com as minhas lembranças, com a minha amizade, com tudo aquilo que ele representava para mim, né? Então, que Deus abençoe cada um dos pais, cada um dos filhos que se tornaram pais um dia, e que realmente possamos aprender uns com os outros e que possamos deixar para os nossos filhos esse legado, a formação de novos filhos, e que seus filhos sejam para o Senhor, né? Que seus filhos sejam realmente a descendência. Por isso, nessa manhã de hoje, para pensarmos como pais que somos, né? Eu quero falar de um homem perseverante na oração. Eu creio que para o pai, o maior desafio para a sua vida é ser perseverante em oração. Jacó, ele era esse homem. Houve falhas, nós sabemos a história, né? Sua dificuldade, mas ele se tornou um camarada, digamos assim, abençoado por Deus. E Deus, como ordem, mandou que ele voltasse para sua casa. Ele teve que fugir, né? E Deus mandou que ele voltasse para sua casa, que ele o faria bem, que ele o abençoaria. E com base nessa promessa, por ter se tornado um homem de oração, ele faz ali amizade, ele faz ali um acordo com Labão, né, o seu sogro, e aí parte para o encontro com seu irmão. E é com essa leitura que eu quero começar a nossa palavra de hoje, no livro de Gênesis, no capítulo 32, a partir do versículo 1. Né? Convido você para participar comigo dessa leitura. Estaremos pensando em Jacó como sendo este homem perseverante em oração. Jacó também diz assim a palavra de Deus, no versículo 1 do capítulo 32, né? Jacó também seguiu o seu caminho, e anjos de Deus o encontraram. Quando Jacó os viu, disse: Este é o exército de Deus, e deu àquele lugar o nome de Manaim. E aí encerra ali aquele momento que ele concorda ali, faz um acordo com Labão, e começa o seu momento da volta para o encontro com seu irmão, no versículo 3. Não é? Então Jacó enviou mensageiros à frente do seu irmão Esaú, à terra de Seir, território de Edom. E ordenou-lhes: falareis ao Senhor assim, falareis ao meu Senhor deste modo: assim diz Jacó, teu servo, morei com Labão como peregrino e fiquei com ele até agora. Tenho bois e jumentos, ovelhas, servos e servas. Mando comunicar isso ao meu Senhor para achar favor aos teus olhos. Depois disso, os mensageiros voltaram a Jacó dizendo: fomos ao encontro do teu irmão Esaú. Na verdade, ele está vindo para encontrar-te acompanhado de 400 homens. Jacó teve muito medo e ficou aflito. Dividiu em 2 grupos as pessoas que estavam com ele, bem como as ovelhas, os bois, os camelos, pois dizia: se Esaú vier a um grupo e feri-lo de morte, o outro acampará. E Jacó orou: ó Deus meu pai Abraão, Deus do meu pai Isaque, ó Senhor, que me disseste: volta para a tua terra, para os teus parentes, e eu te farei bem. Não sou digno da menor de todas as tuas misericórdias e de toda a fidelidade que tens usado para com teu servo, porque passei este Jordão apenas com o meu cajado,
E agora volto com 2 grupos. Peço-te que me livres do meu irmão, que livre do meu irmão Esaú, pois tenho medo dele. Não permita que ele venha matar a mim e as mulheres com seus filhos. Pois tu mesmo disseste, certamente te farei bem e farei a tua descendência como a areia do mar, que de tão grande não se poderá contar. Ele passou ali aquela noite e separou o que tinha como presente para Esaú, o seu irmão Esaú. 200 cabras e 20 bodes, 200 ovelhas e 20 carneiros, 30 camelos de leite com suas crias, né? 40 vacas e 10 touros, 20 jumentas e 10 jumentinhos. Então os entregou aos seus servos cada manhã, cada manada em separado, e disse-lhes: ide à minha frente e abri espaço entre a manada e outra. E ordenou ao primeiro: quando meu irmão Esaú te encontrar e te perguntar de quem és e para onde vais e de quem são estes diante de ti, responderás: são de teu servo Jacó, é um presente para meu senhor, para Esaú. Ele também está vindo depois de nós. Ordenou igualmente ao segundo, ao terceiro e a todos os que vinham atrás das manadas. Assim falarei a Esaú quando o encontrardes. Assim falareis a Esaú quando os encontrardes. E direi também: o teu servo Jacó vem depois de nós, porque dizia: vou aplacá-lo com o presente, mandando à minha frente, depois o verei face a face. Talvez ele me aceite. O presente foi à sua frente, mas ele passou a noite no acampamento. Eu quero orar com você para a gente mergulhar um pouquinho nessa história desse homem que eu tenho com todos os seus erros, suas dificuldades, mas como um homem que perseverou em oração com Deus. Pai Santo, em nome de Jesus, muito obrigado. Nós queremos agradecer ao Senhor pela tua bondade, a tua fidelidade, e nesse domingo dos pais, abençoar, meu Deus, com a tua palavra, todos os pais, ó Deus, aqueles que perderam seus filhos nesse ano, aqueles que ganharam seus filhos esse ano, aqueles que tiveram seus filhinhos, ó Deus, que o Senhor os abençoe, que o Senhor dê sabedoria, que o Senhor seja realmente o referencial para a vida de todos nós. Nos ajuda, Pai Santo, para essa caminhada, para esse presente que o Senhor nos deu, de sermos parecidos com o Senhor, para podermos criar, ó Deus, para podermos educar, para podermos buscar do Senhor a orientação, para estar passando para os nossos filhos o que eles passarão para seus filhos, e que juntos, ó Deus, que a nossa geração agrade o Senhor. Te oramos assim, no nome de Jesus. Amém. Então, queridos, nós conhecemos a história, nós temos Jacó como homem de oração, porque a primeira coisa que nós observamos nesse texto é que ele crê nas promessas de Deus. Ele recebe aí uma promessa, né? Como o versículo 9 vai nos dizer, né? Deixa bem claro aqui, que eu acho interessante. Jacó orou: ó Deus do meu pai Abraão, Deus do meu pai Isaque, ó Senhor, que me disseste, : volta para a tua terra e para os teus parentes, e eu te farei bem. Havia uma promessa que direcionava Jacó, né? Quando ele sai da sua parentela, fugindo do seu irmão por conta daquela dificuldade, ele faz aquela promessa ali, né? De que se ele se der bem, então ele vai voltar ali e vai estabelecer um lugar. E a gente vê agora ele aqui voltando, né? Rompendo lá com o seu sogro Labão, passando lá as aflições, sempre com a mão de Deus sobre ele. E ele crê, ele confia nas promessas de Deus. Então, um pai, para ter um exemplo, ou ter um rumo, ou ter uma força para educar, para colocar sua família nos caminhos do Senhor, ele precisa crer nas promessas de Deus. Deus tem promessas para os pais, né?
quando ele disse a Adão ali, crescei e multiplicai. Ele deu ali uma ordem, assim como ele deu à terra, assim como ele deu a todos os seres viventes. E nós temos esse privilégio de geração, de família, e esse cuidado de Deus, né? Como ele trata ali em Efésios, aos filhos obedecer a vossos pais, né? Porque se vocês não o fizerem, eu abreviarei as suas vidas. Então Deus, ele tem um propósito maravilhoso com relação aos pais, né? Então a gente vê aqui um homem que perseverava em oração, confia nas promessas de Deus, né? Ele reconhece sua indignidade, né? Ele não é digno, versículo 10, ele diz aí, eu não sou digno nenhuma das tuas misericórdias. A minha base é tão somente na tua promessa. O Senhor disse que se eu voltasse para minha casa, para meus parentes, o Senhor me faria bem. Ele estava com medo, né? Enquanto seu irmão Esaú estava vindo com 400 homens, na cabeça dele era para enfrentá-lo, né? Era para destruição, era para a dificuldade. E aí ele bola um plano aqui, né? E depois o capítulo 33 vai falar do encontro, como é maravilhoso, né? Como na verdade na cabeça de Esaú não estava a briga, a derrota, mas sim a confraternização, sim a união deles dois, né? Então ele reconhece sua indignidade, que nós precisamos reconhecer todos os dias. Nós somos indignos, nada que recebemos de Deus é porque merecemos, né? Então ele ora com objetivo. O objetivo dele é bem determinado. Ele diz a Deus o que quer, né? Ele apresenta de maneira objetiva, assim como a gente vê ali em Atos no capítulo 29, quando Pedro e João são presos, os irmãos oravam ali de maneira objetiva, a igreja orava de maneira objetiva, eles colocavam aquela dificuldade. Senhor, sabes a necessidade que temos. Aí a gente vê Jacó aqui fazendo isso, né? Com objetivo, bem determinado. Né? O que fica bem claro aí no versículo 11, o que realmente ele quer de Deus, o que realmente ele quer apresentar, né? Peço-te que me livres da mão do meu irmão Esaú, pois tenho medo dele. Olha como ele é objetivo. Não permitas que ele venha matar a mim e as mulheres com as crianças. Então, o texto anterior vai dizer que ele está ali com 2 mulheres, com 11 filhos, né? E ele diz assim, ele vai vir por cima da gente com muito ódio, com muita raiva, e ele faz essa oração específica. Por isso que eu entendo aqui a sua perseverança, né? Então a gente vê aqui que ele está sozinho com Deus, né? O versículo 24 vai deixar isso bem claro, né? Porém Jacó ficou sozinho. Olha como é interessante. O versículo 24 vai dizer, porém Jacó ficou sozinho, e aí um homem pôs-se a lutar com ele até o romper do dia, que já está tratando ali de que ele manda, né? No versículo 21, ele manda os presentes, manda o pessoal, mas ele passou a noite no acampamento. E no acampamento acontece o encontro dele, e ele luta com um anjo, né? E ele segura ali, ele está tão convicto da sua necessidade, que é como se eu não solto você enquanto você não me abençoar. Ele estava desesperado por uma bênção, ele estava desesperado pelo seu objetivo, ele queria, né, resolver aquela questão com o irmão, ele queria cumprir o que Deus havia dito. Ele estava sozinho, né? Mateus 6, versículo 6 vai apresentar Jesus também ali naquela mesma dificuldade, naquele mesmo momento, sozinho com Deus. E aí a gente vê esse paralelo dele aqui, né? Então, uma oração de muita bênção, né? Uma oração de um momento muito, digamos assim, precioso para ele, o momento que ele está aflito, né? O momento que ele está aflito ali. Mateus capítulo 14, versículo 23, vai nos mostrar ali, né, como oravam os primeiros irmãos, né, como era a batalha desses irmãos. A gente vê ali muita luta acontecendo, né, muita dificuldade acontecendo com aqueles irmãos, né? A sua indignidade, né, aquilo que era que ele colocava diante de Deus, a sua pequenez, como ele precisava disso, né? Então ele batalhava ali, tinha a sua luta na oração, ele teve a sua luta a ponto de ficar ali e sonhar, né? De ter um momento que a Bíblia diz assim, que ele manda todo mundo, né? Ficou ali
e ele acaba passando todo mundo e fica sozinho para trás. É quando acontece aqui esse encontro dele com o anjo, né? A minha Bíblia mais recente, ela vai dizer, um homem se aproximou dele ali, e ali começou uma luta, né? E acontece o seu encontro ali, e ele recebe realmente a bênção, né? E ele recebe realmente aquilo que quer, né? Então ele apega-se a Deus na oração. Você vê que o apego dele é grande, né? Porque no momento da sua peleja ali com aquele anjo, o versículo 26 diz assim, ó, e disse o homem, ou o anjo, né? Deixa-me ir, porque o dia já vem rompendo. Porém Jacó respondeu, não te deixarei ir, se não me abençoares. Olha como ele estava necessitado de ser abençoado. Hoje as pessoas negligenciam muito, né, a questão da bênção. Não querem receber bênção, não querem, né, estar... não compreendem a profundidade da bênção para Esaú aqui e Jacó. Isso era muito importante, né? Esaú com a sua, digamos assim, a sua irresponsabilidade, ele acaba vendendo o seu direito da primogenitura, como está ali em Hebreus, né? E por vender, ainda chorando, não obteve a bênção de volta, né? Então, voltando aqui para o homem que eu entendo como sendo perseverante na oração, não é? Ele apega-se a Deus aí na oração. Ele é ricamente, a gente percebe aí nos versículos 28 a 29, ele é ricamente recompensado, né? Ele coloca diante de Deus como ele foi recompensado. Senhor, eu passei aqui apenas com um cajado, eu não tinha nada. Naquele momento que eu dormi, tive uma pedra como travesseiro. E agora eu estou voltando com 2 grupos. Para ele era muito importante, para o contexto da época era muito importante. Ele estava voltando rico, ele estava voltando bem de vida, né? Ele estava voltando para as famílias terem, digamos assim, uma convicção do que era ser abençoado, apesar de ser na falcatrua ali, mas a Bíblia fala que seu irmão abriu o direito, então ele pegou aquilo que Isaac tinha de melhor, né? E foi abençoado e felizmente ele vai voltando com toda sorte de bênção, com muita coisa, com muitos bens, né? Só os presentes aí já são muitos bens. Imagina o que ficou, ele separou algumas coisas, né? Então você vê que ele é ricamente abençoado aí, né? Então ele lembra-se com gratidão de todas as bênçãos já recebidas. Interessante, né? Quando eu vejo aí no versículo 10, ele lembrando ali de todas as bênçãos, né? Diz assim, Senhor, eu saí deste Jordão apenas com o meu cajado e agora volto com 2 grupos. Ele lembra, passa um filme na cabeça dele de como ele foi abençoado lá com Labão, né? Mesmo Labão usando de falcatrua, né? Mas ele foi abençoado, ele lembra disso. E isso por que ele lembra? Porque ele acaba sendo um homem de oração, né? Quando eu estava pensando nesse texto, eu lembrei dos Salmos 107, né? Salmo 107, que é uma oração, assim, a gente percebe um momento ali tão bem repetitivo, mas por conta de um coração grato, por conta de um coração quebrantado, né? Porque todo aquele texto ali vai dizer, dai graça ao Senhor porque Ele é bom e as suas misericórdias duram para sempre. Dai graças ao Senhor porque Ele é bom e as suas misericórdias duram para sempre. Ele vai traçando em todos aqueles salmos ali, falando de que a misericórdia do Senhor dura para sempre. Então, como homem de oração, que longe ainda, né, de estar dentro do padrão bíblico, eu quero aconselhar todos os pais que sigamos esse exemplo de Esaú, no sentido de que uma vez abençoado, caminhando com Deus, ele obedecia a Deus e por meio da oração, Deus o direcionava, como o direcionou para encontrar com seu irmão. É um momento muito importante. Então eu quero concluir a minha palavra aqui, deixando esse momento aqui de Esaú como sendo um momento de gratidão, como sendo um momento de bênção para as nossas vidas, como sendo um momento também de agradecimento, né? Como sendo um momento de que nós precisamos nos colocar diante de Deus. Eu fico pensando em alguns homens de Deus e é bom quando nós nos aproximamos de grandes homens de Deus que
conhece um pouco da palavra de Deus, mais do que a gente até. E isso nos dá um desejo de continuar seguindo, obedecendo, servindo a Deus, né? Encontrar-se com homens com 60 anos de ministério, já velhinhos, nos dá uma esperança tão grande no coração, né? Muito bacana. Eu lembro de um momento que tivemos a oportunidade de uma reunião, era de certa forma online, mas nós tivemos uma reunião muito boa com um vídeo de Russell Shedd, um dos grandes homens da nossa história, da nossa atualidade. E ele já tinha 65 anos de ministério, com uma igreja com apenas 50 e poucos membros, 60 membros, todos doutores na lei, doutores na palavra. E eu me lembro que uma vez, numa das suas histórias, é que um repórter perguntou à sua esposa o que ela diria dele, o que é que você tem a falar de Russell Shedd. Ela diz, olha, com base no que eu tenho na Bíblia, é um homem santo. Eu digo que ele tem pecado porque a Bíblia diz que ele é pecador. A esposa dizendo isso. Achei fantástico. E a outra coisa foi quando perguntaram a ele, dizendo assim, se o senhor fosse recomeçar, ou começar agora, o seu ministério tão próspero, né? Ministério tão bonito a nível de mundo, o que o senhor faria diferente? A resposta daquele homem, simples, mas com muito conhecimento bíblico, foi, eu oraria mais. Então é o nosso desejo, conhecer mais a Deus, orar mais, estar mais perto do Senhor. Então eu quero terminar a minha palavra dizendo a você, papai, Deus te abençoe. Deus te dê graça e ore. Coloque sua vida no caminho do Senhor. Seus filhos nos caminhos do Senhor. Essa é uma palavra que eu estou passando para você. É uma palavra que eu recebo de Deus. Ore mais. Dependa mais. E o Senhor fará grandes coisas na sua vida. Deus abençoe. À noite estaremos aprendendo mais do Senhor. À noite estaremos passeando mais um pouquinho na Bíblia. E eu quero falar de uma mensagem que eu intitulei de pai para filho. Vou falar ali de Josafá, seu comportamento segundo os passos frutíferos de uma vida de fé. Como ele seguiu os passos do seu pai, como ele foi bem sucedido. Deus abençoe. Temos um bom domingo para o louvor e a glória do nosso Deus. Tchau.